Deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma. E este é o dia em que o Senhor o fez, desta feita nós nos encontramos alegres, satisfeitos, regozijados, maravilhados em sua maravilhosa graça presença. Por aqui o teu servo, auxiliar, teu irmão, presbítero, diácono, cooperador. Estou aqui para te servir na maneira pela qual, até onde as minhas mãos podem, assim então, alcançar. Se aonde elas não alcançar mais, a do Senhor Jesus Cristo te alcança para te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Queridos, você que está chegando por aí agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sino da notificação. Teça o teu comentário. Deixa o teu legal. Glória a Deus. E ative o sino para que o YouTube redirecione todas as vezes que fizermos um vídeo, uma live por aqui. Louvado seja Deus. Veja bem, glória a Deus. E eu quero agradecer a Deus também por todas as vossas respectivas vidas que têm nos acompanhado. De perto, de longe, sabe? Conhecido ou não. Eu só tenho a agradecer a Deus. Gratidão por vós outros. Uma reflexão nessa tarde. Glória a Deus. Observe o que diz Hebreus, escritor desconhecido, no seu capítulo 10, versículo 37 e 38. Ele nos relata da seguinte forma. Louvado seja Deus. Mais ainda, um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. 38. Mas o justo viverá da fé ou pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se ele recuar, recusar, a minha alma não tem prazer nele. Glória a Deus. Nesses últimos dias odiernos que nós estamos a vivenciar, né, sinais, né, tudo dá-se indício ou leva, glória a Deus, a se acreditar na vinda de Cristo Jesus para arrebatar, levar a sua igreja para morar em uma eternidade com o mesmo. Louvado seja Deus. Sabe? De com força essa proporção está proporcionando a cada dia o retorno, a volta de Jesus Cristo Nazareno, levar a sua igreja a arrebatar. Observe que ele vem uma vez mais em duas fases. A primeira fase, só os genuínos tanto verão quanto subirão com o mesmo. Obviamente, em um corpo transformado, né? Os mortos, na verdade, ressuscitarão primeiro. Os mortos, né? Ressuscitarão primeiro. E nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados num abrir e fechar e piscar de olhos. Isso, Paulo dá essa referência também em primeira missiva aos Tessalonicenses, capítulo 4, salvo engano, a partir do versículo 13. Louvado seja Deus. Então, Cristo virá, uma vez mais, em duas fases. A primeira, só os cristãos genuínos, tanto vão sentir, ouvir o último esturgir da trombeta, como também ver pessoalmente, glória a Deus. E nesse processo aí, serão arrebatados, transformados nos ares, em um abrir e piscar de olhos. Só lembrando, os que morreram com Cristo, esses vão ressuscitar primeiro. E o que acontece, Marcelo? Daí por diante agora, quem ficou vai ter que esperar aí longos 7 anos na divisória de falsa paz, aparente paz, e quando chegar no meio, né, será revelado o anticristo. E aí são mais 3 anos e meio daquele jeito. Marcelo, e aí? As pessoas que ficaram, né, serão salvas, né, terão chance? Obviamente a palavra de Deus diz que sim. Inclusive o livro da Revelação, Apocalipse, né?
eles terão que pagar agora com a sua própria vida, se quiser ter acesso à eternidade ao lado de cristocêntrico. Está em algum lugar aí de Apocalipse. Eu vou lhe dar dica, só tem 22 capítulos do Apocalipse. Você vai encontrar lá, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Concernente, esses que ficaram, que terão sua chance, obviamente, se eles quiserem, na segunda fase. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Na verdade, segunda vinda, segunda fase, isso, da última vinda que Jesus ainda vai vir nessa terra. Pisará nessa terra, Marcelo? Pisará. Aonde? No Monte das Oliveiras. Vai pisar lá, vai fender em duas partes. Glória a Deus. Mas, o que eu quero lhe chamar a atenção é que você tem que lutar para que você não fique aqui na segunda fase. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque não será fácil como na época e era da graça que nós estamos a viver. Ou seja, hoje é só você se entregar a Cristo, obviamente, se arrependendo dos pecados, confessando os mesmos e procurando a cada dia diminuir, os pecados. Você disser, pela graça, está sendo dificultoso. Imagine na ausência da graça que você vai ter que pagar vida por vida. Ou, na verdade, é a sua vida, né? Glória a Deus, porque alguém vai lhe pressionar, lhe apertar, vai fazer uma série de atrocidade para com quem vai ficar. E o que é isso, Marcelo? É aquilo. Quem não já assistiu aquele filme Deixados para Trás, 1, 2 e 3? Se a pessoa negar a Cristo, tem uma pseudo regalia. Aí seria 3 anos e meio, de paz falsa, E ainda que seja no meio da tribulação para lá, teria certa regalia. Quem nega a Cristo? Pseudo, uma falsa regalia. E na verdade, se aceitar a imposição do anticristo, da besta, do falso profeta, aí, meu amigo, já foi o cavalo, o cabresto e o dono. Então lute para que você vá no arrebatamento da igreja nessa última vez que Jesus virá aqui na terra, nessa primeira fase. Por isso que Hebreus diz, mas ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Se ele disse, ele vem, menino. Se Jesus falou que vem mais uma vez, em 2 fases, se ele diz, está dito, e ninguém tira isso. Você pode observar Números capítulo 23, versículo 19. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Por acaso diria a Deus e não faria? Ou falaria a pessoa de Deus e não confirmaria? É isso. Está escrito na palavra. 37, versículo, e o capítulo 10, escritor desconhecido aos Hebreus. Mais ainda, um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá, e não tardará. Aí ele diz, mas o justo viverá pela fé. Porém, se ele recuar, a minha alma não tem satisfação nenhuma nele. E observe Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquelas por as quais não se vê. Olha o 6. É necessário, pois, que todos quantos se aproximem de Deus, creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Querido, que Jesus vai voltar, isso eu não tenho dúvida. Eu só não sei a hora e o momento, mas por tudo que vem acontecendo de antemão, de décadas e séculos atrás, e um aceleramento terrível de tantas perturbações, isso tudo dá indício que o meu mestre, o nosso Digesmai, está às portas. Por falar em porta, sabe o que ele diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 19 e 20? Eis que eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, quando não verei sobre ti, e removerei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependerem. Olha o versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei a ele, cearei com ele e ele comigo. Queridos, Jesus está voltando.
ele voltará. E não se preocupe apenas no requisito fato que Jesus está voltando, porque isso é verdade mesmo, não é conto de carochinha, não é conto de fada, não é contos. Mas porém, menino, você já pensa na situação de você estar preparado para você ir à eternidade, morar com Cristo, antes que o arrebatamento aconteça? Porque nós não sabemos quando a gente partiremos dessa vida. O nosso desejo é ser arrebatado, sem precisar provar da morte, mas quem define isso é Cristo Jesus, é o nosso Deus, é o Espírito Santo. Nosso desejo é ser arrebatado, sem provar da morte. Mas vai que hoje ainda Cristo manda chamar aí, sabe, pessoas que procuram agradar a Ele, fazer a sua vontade, por meio da morte. E aí? A gente louva a Deus que Enoque fez tanta vontade de Deus que Deus o transladou, sem Enoque provar da morte. A gente louva a Deus que Elias era um homem que procurava também ser santo, santificado, é exemplo, né? Deixar Deus marcado em muitos corações nessa terra, foi o que Elias fez. E muitas pessoas o aceitaram o seu Deus, inclusive ele constituiu discípulos, até mesmo profeta, ungiu rei, sacerdote, né? Elias, no seu ministério, e Deus o arrebatou por meio de um redemoinho, sem Elias provar a morte. Glória a Deus. Amados, Jesus, ele não se entregou à morte. Há quem diga que a morte o matou. Negativo, ao contrário. Jesus que diz: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Então observe, Jesus se entregou nas mãos de Deus quando mesmo se ausentou por 3 dias e 3 noites dessa terra. No sentido físico, né? 3 dias e 3 noites, porque no sentido espiritual, Jesus sempre se fez presente. Aonde há uma pessoa, 2 ou 3, que fala, menciona, dirige a pronúncia do nome dele, ora a ele, procura fazer a sua vontade, sempre ele esteve presente. Glória a Deus. Amados, mas me diga aí, qual o lugar que Jesus não se faz presente? Não tem resposta, né? Se ele criou tudo, todas as coisas ele criou, então, na sua onisciência, sabedor de todas as coisas, na sua onipotência ele é todo poderoso, na sua onipresença está presente em todos os lugares. Então, qual é o lugar que Jesus não está presente ou que o mesmo não pode ter acesso? Há quem diga assim: Marcelo, o coração do homem, se o homem fechar, Jesus não invade, não tem acesso não. Aí eu vou e volto. E tudo depende do contexto. Por exemplo, quem não se lembra do apóstolo Paulo, que antes era Saulo? Eu faço a pergunta: Saulo foi a Jesus ou Jesus foi a Saulo? E quantas vezes Saulo queria aceitar o cristianismo ou Jesus dos cristãos? Nenhuma. Mas Jesus se apresentou a ele. Isso aí chama-se caso específico. Aí Paulo concedeu a liberdade e quando Jesus se apresenta, ele abriu a porta do seu coração e o Senhor Jesus Cristo fazer uma grande obra. Amados, há caso específico na Bíblia, há caso específico no mundo, tá? E vamos lá, quem não se lembra aqui de Abimeleque, rei de Gerar? Pode olhar lá, ó, que Deus fala: em sonhos eu te impedi de você pecar contra a mulher do meu servo. Salvo engano, Dona Rebeca, a esposa do mestre Isaac. Está onde, Marcelo? Está no Gênesis. Vai lá futucar. Glória a Deus. Lá só tem 50 capítulos. Uma hora você vai achar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Há casos específicos, amado, sabe? Tudo depende do contexto, né? Mas, no natural da coisa, em maior percentual, é a gente abrir o nosso coração e ir à fonte. Beber essa água que é Cristo Jesus, que é a sua palavra. Sabe? Glória a Deus. Nós temos que ir à fonte. E eu encerro aqui. João, na verdade Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembre-se, mas ainda um pouquinho de tempo,
e o que há de vir virá, e não tardará. Esteja pronto, porque Jesus está vindo, ou você pode estar indo. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu irmão, viva pela fé. Não viva por aquilo que é aparente, porque pelo que você consegue apalpar, visualizar, mas viva por aquilo que você pode sentir e acreditar. Não tem nada concretizado, mas você já tem seu coração, não está concretizado, né? Você às vezes não vê vitória nenhuma, bênção nenhuma, mas dentro do seu coração, pela fé, já tem uma vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, viva pela fé. Que Deus nos abençoe, um forte abraço, passe adiante na pessoa de Maidias. Amém.